Meus amigos, aqui quem fala é o seu amigo Nerd. E com a quarta temporada de Cobra Kai chegando na Netflix agora no final do mês, a expectativa só aumenta. Principalmente porque a quarta temporada vai trazer de volta o Terry Silver, um dos vilões mais antagônicos do universo do Karate Kid. E sobre isso, o próprio ator, o Thomas Ian Griffith, deu uma entrevista recentemente dizendo como que foi para ele retornar esse papel 30 anos depois do lançamento do filme. Então eu trago para vocês aqui em primeira mão a entrevista do ator. Acompanha comigo, após a vinheta, como que foi para o ator voltar a dar vida ao Terry Silver depois de 30 anos. Meus amigos, Cobra Kai não mexe só com os fãs, também mexe com os atores. Afinal de contas, esses atores têm um carinho especial por esse personagem. Muitos deles, inclusive, pensam se poderiam voltar ou não a dar vida ao personagem tanto tempo depois e como esse personagem seria abordado. Até porque a pessoa não quer ali manchar a imagem dela perante os fãs que tanto aguardam o retorno. E sobre isso, o ator Thomas Ian Griffith, ele pensou também antes de dar vida ao Terry Silver mais uma vez. Ele contou na entrevista que ele deu ao Entertainment Weekly sobre como foi a vida dele nesses últimos anos, o que ele andou fazendo e como foi para ele parar com o que ele estava fazendo e pensar em voltar a atuar, uma vez que ele estava levando uma carreira de escritor apenas, como foi para ele voltar à atuação, ainda mais dando vida ao Terry Silver. Mas antes da gente entrar na entrevista, eu peço para você que está passando no canal e não é inscrito, se inscreva no canal. Você que é inscrito, deixa o seu like, capricha no joinha, sapeca aí o joinha, para ajudar o canal a trazer mais vídeos para vocês como esse. Isso fortalece o nosso trabalho no YouTube e motiva a trazer mais e mais vídeos para vocês, belezinha? Eu vou contar com o seu apoio. Então vamos lá. Sobre o retorno do Terry para o universo Cobra Kai, é interessante que se diga o quê? De todos os 3 filmes da série de Karate Kid, o Karate Kid 3 foi o mais criticado, foi o mais massacrado pela crítica. Inclusive, isso afetou a carreira dos atores, como é o caso do Ralph Macchio, que teve um deslize na carreira dele após esse filme. A carreira dele meio que foi ladeira abaixo, como eu já falei no outro vídeo, que eu vou deixar aqui para vocês no card. Então, para os atores, isso é uma questão como pisar em ovos, uma vez que eles estão mexendo com uma coisa que lá atrás não agradou muito. Mas a série está muito hypada, os fãs querem de volta, quem é fã gostou mesmo, então os atores muitas vezes eles deixam de lado a opinião da crítica e eles acabam voltando porque no fim das contas é uma coisa que eles gostam. Eles realmente têm um carinho especial, não só pelos fãs, mas também pela série em si. Mas sem mais delongas, vamos aí à entrevista que o ator deu, o Thomas Ian Griffith, sobre o retorno do Terry Silver e como está esse Terry Silver 30 anos depois. Vamos lá, eu vou ler para vocês a entrevista na íntegra. Então vamos lá, vamos começar pelo resumo da entrevista. Thomas Ian Griffith não tinha pensado muito sobre Terry Silver, o magnata do lixo tóxico, maniacamente tonto e com cabo de cavalo, que passou uma quantidade absurda de tempo aterrorizando o jovem Daniel LaRusso no Karate Kid 3 de 1989. Ele não pensou nisso por um bom tempo. Então veio a estreia de Cobra Kai em 2018. E embora Griffith tenha achado o programa charmoso e inteligente, ele percebeu que não havia lugar para o seu vilão exagerado na série de sequências dos dias modernos. Mesmo quando a ligação veio dos criadores e produtores dos executivos do Cobra Kai, o Josh Held, John Hurwitz e Hayden Stolberg, Griffith estava tão ocupado com seu trabalho diurno, escrevendo roteiros com sua esposa, Mary Page Killer, que ele não pensou muito nisso. Então olha que interessante, o ator ele não pensava que teria espaço para o personagem dele novamente na série do Cobra Kai. Então era uma coisa que ele gostou da série ter voltado, mas ele já tinha descartado a participação dele. Mas vamos lá, vamos ver o que o próprio ator disse. Tínhamos um prazo final na Warner Bros. E estávamos sob pressão. Lembra ele? Foi como, ok, eu vou atender essa ligação e vamos pensar sobre isso mais tarde. Mas no final da conversa, deu 1 hora, Griffith sabia que era a hora de trazer Terry Silver de volta para a quarta temporada do Cobra Kai. Eles responderam a minha pergunta: o que esse cara tem feito nos últimos 30 anos, diz ele. O IW, o Entertainment Weekly, perguntou a Griffith mais detalhes sobre o que os fãs podem esperar quando Terry se reunir com o sensei John Kreese, o Martin Kove, antes do torneio de Alvar. Então vamos lá, agora vai entrar as perguntas. Entertainment Weekly, você mencionou que quando John, Josh e Hayden ligaram, você estava trabalhando como escritor em tempo integral. Você estava querendo voltar a atuar? Ao Griffith. Você sabe, estive trabalhando como ator durante toda a minha carreira. Nossos 2 meninos eram pequenos e eu ficava fora da cidade literalmente 8 meses por ano. Eu estaria na Europa Oriental ou em qualquer outro lugar e ouviria esses pequenos marcos que estou perdendo em suas vidas. Eu disse, tenho que fazer uma mudança. Tínhamos vendido alguns roteiros no início, então quando voltei para Los Angeles, fui ao meu agente literário e disse, quero fazer isso em tempo integral. Então o cavalo disparou naquela direção, ou seja, por questão familiar, ele deixou um pouco de lado a atuação e focou na carreira de escritor e roteirista.
E você sabe, eu não me arrependi simplesmente porque senti que estava correndo no lugar com minha carreira, fazendo o mesmo tipo de coisa que um ator faz. E adorei o processo de escrita. Você ainda pode interpretar todos os personagens enquanto cria. Na verdade, eu deixo a minha esposa louca quando estamos no escritório. Eu tenho de dizer todo o meu diálogo em voz alta para ter certeza que funciona. Minha esposa sempre dizia: você vai voltar eventualmente. E eu pensei: se o papel certo surgisse. Não achando que seria esse, ou seja, de novo ele está dizendo que ele não achava que voltaria a interpretar o Terry Silver. A verdade honesta de Deus. Ele está reafirmando isso, né? Está sendo sincero. Não achava que voltaria mesmo. Então, quando surgiu, foi ela quem disse: você tem que fazer isso. Isso seria incrível. E meus meninos assistiram a série e disseram: pai, você está fazendo isso. Eles adoraram. E isso é o que eu acho tão especial sobre o show. O que ele cruza com as diferentes gerações. E na verdade né? Porque eu era criança, né, quando foi lançado o Karate Kid 3. E agora eu já tenho aí quase 40 anos. Então eu tô gostando e tá trazendo uma legião nova de fãs. Então é verdade. É aquela velha história. O filme bom e a série boa é aquela que consegue pegar duas gerações diferentes e focar e fazer aquelas gerações gostar da série, né? Que é o caso do Cobra Kai. Aí uma outra pergunta, né? Agora sobre o visual dele. Qual era a situação do seu cabelo quando você entrou em produção? Você teve que fazer uma peruca para recriar o icônico rabo de cavalo do Terry Silver? Aí ele responde: é engraçado, Christian, porque durante a pandemia estávamos sentados em nosso escritório. Não fomos a lugar nenhum. E eu não cortei o cabelo. E quando eu ampliei pela primeira vez com os caras, eu esqueci qual deles disse: a propósito, não corte seu cabelo. Raiden estava obcecado. Certifique-se que o rabo de cavalo seja tão longo como era no filme, para você ver o nível de detalhe que chega aí dos criadores do Cobra Kai. Os caras são fã mesmo dos filmes. Então eu acho que eles tiveram que adicionar um pequeno pedaço para garantir que o rabo do cavalo ficasse tão longo quanto era. Você foi um estudante de artes marciais durante toda a sua vida. Olha só que interessante, quem não sabia, eu também não sabia, o Thomas E. Griffith, ele é realmente um karateca. Ele é praticante de artes marciais, ele não é só um ator. Que tipo de treinamento você teve que fazer para voltar à boa forma do Terry Silver? Faz parte da minha vida desde sempre. Como eu sempre digo, é a minha terapia. Isso só me deixa firme e me sinto melhor. E assim eu continuei. Você sabe, no primeiro dia fazendo 12 horas, você vai sentir um pouco sua idade. Mas eles têm uma grande equipe de dublês e o coreógrafo de luta Don Lee. Assim que eles viram do que eu sou capaz, puderam expandir isso e tirar vantagem e o melhor de mim. Tiro o chapéu para o Ralph e para o Billy, que são aí o Ralph Mack e o Billy Zabka, né? Que fazem o Daniel e o Johnny, né? Eles são simplesmente incríveis. Estou assistindo no set, esses dublês fazendo seus flips e splits, e só quero dar um tapa em um deles. Não faça com que pareça tão fácil. Isso faz você se sentir um pouco velho. Que coisa, não? Realmente, né, cara? Você vê ali o cara mais novo fazendo aqueles movimentos e tudo mais, né? Eles já estão com mais de 50 anos, todos os atores. Não deve ser fácil pra eles, né? Voltar ali a ter a mesma agilidade que tinha quando eram novos, né? Mas aí vem uma outra pergunta. O que você pode prever sobre a dinâmica entre Terry Silver e John Kreese na quarta temporada? Bem, a beleza é que a terceira temporada eu achei que eles fizeram um ótimo trabalho, criando a história de fundo com toda a coisa do Vietnã. Então eles trouxeram isso para a quarta temporada. Todas as perguntas que eu tinha sobre o que seria esse relacionamento foram respondidas. Acho que vai ser uma surpresa muito boa para o público e gratificante para eles também. Terry tem vivido uma vida muito plena e ele traz isso para esse mundo do Cobra Kai. Algumas partes serão para sempre e outras não tão boas. Acho que ele vai causar um pequeno problema. Ou seja, dá pra ver que ele tá dizendo que o personagem deu uma amadurecida, o personagem mudou um pouco, mas no fundo ele ainda é o mesmo Terry Silver que ele era antes. Aí uma nova pergunta. Seu desempenho em Karate Kid Parte 3 foi realmente grande e exagerado por design. Como você adaptou a sua opinião sobre o Terry Silver para 2021? Aí ele responde: realmente não tenho interesse em repetir nada. Então, como podemos completar um cara assim? Como podemos voltar ao que fez esse cara funcionar? O que levou a entrar e o que faria voltar a esse mundo? Os criadores do Cobra Kai realmente pensaram nisso. Como o diretor do Karate Kid Parte 3, John Avildsen, eu diria: isso é um pouco exagerado. E ele diz: eu quero que cada criança na América queira chutar suas canelas. Ele apenas me deu uma rédea solta para correr com isso. Eu acho que o que mantivemos vivo com o Terry Cobra Kai e o que ele está trazendo de volta é a alegria que ele tem. Ele realmente gosta disso. Ele é um bilionário que terá tudo isso acontecendo ainda em sua vida e voltará ao pequeno mundinho do torneio de Karatê Del Valle. É tão absurdo que é fantástico. Ou seja, aí o ator, ele termina a entrevista aí, né? Mas o ator lembra que a derrota do Terry Silver na terceira parte do Karate Kid, né, não desceu ainda. Ele tem isso dentro dele, ele não gostou de ter perdido. Na verdade, ele não lutou, mas ele perdeu pro Miyagi, né? Para quem assistiu o filme vai se lembrar, o Sr. Miyagi bateu nele e bateu ali no Chris. E o Daniel venceu ali o Mike Barnes no torneio, que inclusive é uma expectativa
de que o próprio personagem do Mike Barnes volte para completar o trio da maldade ali. Uma vez que você não tem mais o Pat Morita porque ele faleceu, mas você tem o Johnny ali fazendo parceria com o Daniel, muitas vezes é provável até que o Sean Kanan volte para fazer o papel do Mike Barnes e completar o trio ali do terceiro filme do Karate Kid. Lembrando que ele não era um praticante do Cobra Kai, ele já sabia karatê, mas ele foi vice-campeão pelo Cobra Kai. Então, como ele perdeu pro Daniel, e ele era um cara muito orgulhoso, tem uma chance aí que o personagem volte. Uma vez que a própria Ellie, da Elizabeth Shue, né, a antiga namorada do Daniel e do Johnny, voltou de maneira bem discreta, né, ela escondeu a volta dela e ela voltou para surpreender todo mundo. O Mike Barnes pode aparecer também. Então é isso aí, meus amigos. O que a gente pode esperar do Terry Silver? Ele vai continuar sendo o Terry Silver, só que ele vai estar mais amadurecido e ele não vai ser aquele Terry Silver do Karate Kid 3. Ele vai ser um cara mais controlado, mas mesmo assim ele tem dentro dele aquela gana de dar o troco, aquela vontade de derrotar o Daniel, até porque ele tem orgulho dele do lutador ferido. Então ele é um bilionário que vai deixar de lado os negócios dele para focar nisso, ou seja, é uma coisa que para ele é pessoal, e isso inclusive pode ser o que o John Kreese usou para despertar nele a vontade de voltar a participar do mundo do Cobra Kai. Mas é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou seu amigo Nerd, vou ficando por aqui. Mais uma vez, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Tá passando por aqui, não é inscrito? Deixa teu like, se inscreva no canal. Isso vai fortalecer o canal e ajudar o meu trabalho e trazer cada vez mais vídeos como esse para vocês. Belezinha? Então, conto com seu apoio. Vou ficando por aqui e fui.